finalmente a aguardada notícia de que o Fed vai manter as suas taxas de juros, embora haja uma sinalização de que é uma pausa, ou seja, que pode voltar a subir ao longo do ano caso a inflação não ceda ainda mais. Então já era esperado essa manutenção da taxa de juros e as divergências em relação ao caminho a se seguir entre o que se chama aí de os hawkish, os que querem mais aumento de juro, e os dovish, aqueles que estão mais preocupados com o crescimento econômico, parecem ter chegado a esse meio termo, onde não aumenta, mas deixa aberta a possibilidade de novos incrementos na taxa de juro ainda esse ano. Sobre as relações internacionais, queria comentar aqui brevemente duas notícias bem na linha do que a gente já tem destacado como grande tendência nesse campo das relações internacionais. E o primeiro é que a Alemanha oficializou a Rússia como seu inimigo número 1, lançando uma diretiva nacional de segurança, onde aponta claramente como a mais significante ameaça para a estratégia de segurança nacional alemã, a Rússia. E no fronte oriental, os Estados Unidos seguem embargando, sancionando a China de várias maneiras, e hoje os Estados Unidos proibiu empresas fornecedoras de tecnologia que pode ser empregada nos mísseis hipersônicos chineses. E aí a gente já falou que esse tipo de sanção pode abarcar até um parafuso. Se o governo americano quiser, ele fala que o produto vai ser usado nessa fabricação dos mísseis e aí proíbe a venda, dificultando, né, colocando barreiras a toda sorte de comércio entre os Estados Unidos e a China, e agora levantando mais essa restrição. E a terceira grande notícia do dia que eu queria destacar é que a Europa começou a tramitar uma lei para regular as inteligências artificiais. O processo é longo, ainda deve levar de 2 a 3 anos para se concluir, mas a União Europeia começando a discutir diretrizes para evitar, sobretudo, o abuso dessa tecnologia na discussão política, já que essas ferramentas de inteligência artificial são capazes de produzir vídeos, fotos e textos que se assemelham muito à produção humana e, portanto, podem ser usadas em larga escala em campanhas eleitorais. Obviamente que com esses passos na direção da regulação pela União Europeia, as empresas que publicamente vivem lançando manifestos a favor da regulamentação do setor, mas já começaram a ameaçar de abandonar a Europa, que vão sair da Europa e que a Europa não vai poder se beneficiar dos avanços da produtividade. Então as empresas gostam muito de falar que tem que regulamentar. A gente já viu aí pelo menos 2 grandes manifestos subscritos por pessoas de ponta no setor, mas eles querem a autorregulação, é que eles mesmos fechem as portas para as empresas nascentes, já que é um setor de elevada competitividade, tem muitos negócios surgindo. O próprio Google construiu o seu Bard muito rapidamente. Então eu acho que essas propostas da indústria exigindo que se regule a inteligência artificial vai mais nessa linha do que verdadeiramente uma preocupação com o interesse público. E mais um passo no sentido de regulação das empresas tecnológicas na Europa é que a União Europeia quer desmembrar o Google Ads do Google, alegando que o Google Ads privilegia os interesses da sua empresa usando táticas anticompetitivas nesse ambiente de publicidade digital. E muito interessante porque ontem mesmo foi divulgado um estudo aqui no Brasil de que durante a última eleição houve um impulsionamento 4 vezes maior de vídeos que apoiavam o candidato da direita em comparação ao candidato vencedor, mostrando
que o Google tem seus interesses, promove seus interesses e, portanto, a regulação acho que se faz mais do que necessária para evitar um domínio de uma narrativa nas plataformas digitais e por trás de uma suposta tecnicidade dos algoritmos estão servindo como instrumentos de manipulação das massas. Partindo para notícias secundárias dos jornais de hoje, eu queria mostrar aqui uma bastante curiosa, porque aqui no Brasil a gente vê inclusive as pessoas defendendo que para evitar esse tipo de crime envolvendo invasões de escola, etc., que se armasse as crianças. E lá nos Estados Unidos não está muito longe disso acontecer, né? As armas são tão comuns que chegam facilmente à mão das crianças. E como mostra aqui, uma criança de 6 anos levou uma arma para a escola e na hora que o professor virou para escrever no quadro, ela deu um tiro e por sorte pegou no ombro, mas ele ficou, né, gravemente ferido. E aí eu gostaria de levantar a pergunta, né? Então, o que seria agora necessário? Armar todas as crianças para na hora que uma levantasse a arma, a outra já revidasse? Assim, uma situação bem surreal, onde a prática americana mostra onde isso vai dar, né? O professor escrevendo no quadro e tomando tiro de menino de primeira série, como foi esse caso que o Washington Post traz hoje. Continuando na América do Norte, semana passada as fotos da fumaça cobrindo as cidades do Nordeste americano rodaram o mundo, aquela névoa amarelada, um ambiente quase onírico. E essa névoa veio das queimadas no Canadá. E aqui eu trago um mapa mostrando que essas queimadas, que são frequentes e em grande medida naturais, na costa oeste do país, nesse meio oeste, pelas condições do solo e da vegetação, mas que esse ano, nessa região, tem se intensificado por conta de um inverno ameno, de um degelo mais rápido e, portanto, o solo mais seco, exposto a calores mais elevados. Tudo isso contribuindo para combustão mais fácil e por isso tantos focos de incêndio numa época do ano antecipada em relação às ocorrências naturais que de fato têm uma maior ocorrência nessa região do oeste do Canadá e dos Estados Unidos. Mas além dessa temporada mais cedo de incêndios, a gente vê que eles se alastraram para praticamente todo o país, chegando até nos pontos mais a leste do Canadá. E isso é uma relativa novidade, não é tão costumeiro, tão natural, e ainda mais nessa época do ano. E só para trazer um parâmetro de comparação, a gente está falando aí de 5 milhões de hectares que já queimaram nesses enormes incêndios que estão acontecendo ao longo aí do último mês, ou pouco mais no Canadá. 5 milhões de hectares, só para comparar, é quase 1/3 do total da área queimada no Brasil no ano passado. Então o Canadá em um mês já perdeu o equivalente em queimadas a 1/3 do que o Brasil perdeu ao longo de todo um ano, e que é um número assustador do Brasil, é imenso. E só para finalizar, a dimensão dessa área de 5 milhões é o equivalente a mais que a área do estado do Rio de Janeiro, que é de 4 milhões e 300 mais ou menos. Então o Brasil perdeu quase 4 estados do Rio de Janeiro em queimadas no ano passado, e o Canadá já perdeu mais que o equivalente à área de um estado do Rio de Janeiro só nesses incêndios recentes. E essa perspectiva do Canadá mostra que a situação lá também é realmente muito complicada. E, inclusive, o tom de hoje dessa matéria que eu acabei de mostrar é que está faltando socorristas, equipamentos, todo tipo de necessidade para combater esse fogo que está saindo de controle
em vários pontos. Então, infelizmente, ainda se tem uma perspectiva bastante negativa para a evolução do que está acontecendo lá no Canadá. E agora, partindo para a Europa, eu queria fazer uma provocação e levantar a dúvida, né, se a Europa ainda pode ser chamada de potência, mesmo que de segunda, terceira categoria, mas se ainda é uma potência. Porque na tentativa de agradar os mercados financeiros, de se incluir numa perspectiva de mundo dominada pelos Estados Unidos, a Europa vem cortando, que me faz levantar essa dúvida. E um exemplo é que a Europa praticamente enterrando o seu programa espacial. Num momento de competição acirrada entre as empresas privadas lideradas pela SpaceX e a China, a Europa aposentou o seu bem-sucedido foguete de lançamento, o Ariane 5, sem um sucessor operacional. Eles prometem que o ano que vem vai entrar em operação o Ariane 6, mas ainda assim eu acho que é um evento para não deixar muito orgulhosos os europeus que estão ficando para trás em mais um setor. Uma outra notícia da Europa, essa a gente repete, parece a mesma, porque a indiferença é a mesma, né? E mais uma vez, 79 mortos, com centenas de desaparecidos, dentre as mais de 500 pessoas que estiveram envolvidas num naufrágio na costa da Grécia. Imigrantes saindo da Líbia, tentando chegar à Itália, mais uma vez encarando essa tragédia que de novo se repete seguida e seguidamente. E nesse caso específico, como eu falei, saindo da Líbia em direção à Itália, e um naufrágio no meio do caminho. E aí eu acho que o sentimento tanto da Grécia quanto da Itália foi, pelo menos não teve nenhum envolvimento dos dois países, como recentemente a gente tem visto tantos, né? Na Itália esse ano, um naufrágio que a guarda costeira já tinha visto, já tinha alertado, e o país negligenciou a situação, levando à morte dezenas de pessoas, entre crianças e mulheres. E há pouco tempo a gente viu a Grécia colocando pessoas num barco e largando à deriva no meio do mar Egeu, à própria sorte se morresse problema dessas pessoas. E a resposta o Le Monde traz: enquanto essas pessoas estão se afogando, a Europa não está nem aí. E quando finge que vai fazer algum resgate, vai jogar alguma boia de salvação, joga para os governos dos países desses imigrantes, enquanto essas pessoas aqui no meio do caminho que se lixem, né? E a coisa fica ainda mais grave, eu acho, nesse caso da Líbia, porque a Europa é a grande responsável pelo caos social em que se tornou a Líbia depois da invasão. Então a Itália, a França, o Reino Unido foram lá, invadiram a Líbia, destruíram o país, transformou o país numa guerra civil. E agora, quando o povo tenta deixar o país, esses países fazem de tudo para negar apoio a essas pessoas que foram prejudicadas no primeiro momento por eles mesmos. Então segue aí, né? Tragédia atrás de tragédia, e obviamente não se pode dizer que são fatos ocasionais, imprevistos. Não, isso é o dia a dia da suja política imigratória europeia. E para terminar por hoje, queria falar, né? Todo mundo deve ter visto que o Berlusconi faleceu, mas falar um pouco dos bastidores. O primeiro é que tem uma grande disputa entre as forças de direita na Itália, que estão fundadas num triunvirato aí, o Berlusconi, o Salvini e a Meloni, e com a morte do Berlusconi, esses outros dois estão tentando abocanhar esse espólio político do ex-primeiro-ministro. E a atual primeira-ministra parece ter saído na frente nessa disputa, se aproximando da filha
que é considerada a herdeira política do partido do Berlusconi, que é o Força Itália, e essa aproximação se deu, inclusive, com toda uma pompa e circunstância de fazer uma mega cerimônia de velório e rendendo homenagens, né? Aqui na capa do La Repubblica, falando que o Berlusconi é um motivo de orgulho para o país e coisas do gênero. Então, hoje, essa é a leitura que tem predominado, de migração do poder político do Força Itália ainda mais para debaixo das asas da Giorgia Meloni. E queria mostrar e deixar para a imaginação de vocês uma foto da família Berlusconi no velório, e acho que nem Hollywood imaginaria uma cena tão caricata. E como eu disse, foi feito um grande evento político, inclusive com transmissão em telões e uma mobilização nacional para prestar homenagem ao Berlusconi. E quem estava super presente nesse adeus ao Berlusconi era a extrema-direita, os grupos neofascistas do qual esse triunvirato Berlusconi, Meloni e Salvini tem fortes conexões, e tentou-se criar quase que uma festa neofascista a partir desse velório. Uma comoção nacional, mas muita gente, aqui o jornal La Repubblica traz alguns exemplos de uma campanha Não Estamos em Luto, né? Sobretudo aí os antifascistas e a esquerda mais radical se colocando contra essa narrativa que tentou canonizar na última hora esse político tão controverso, para dizer o mínimo.